Então, vamos falar sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vamos tentar entender algumas coisas. Para quem não me conhece, sou o professor Reinaldo Haas, do Laboratório de Mitigação de Tempestades na UFSC. Estou fazendo pós-doutorado em São Paulo e fui candidato a deputado federal porque eu sabia que esses eventos iriam acontecer. Inclusive está tudo lá no meu vídeo de campanha. Até com detalhes, mas lembre-se, eu fui candidato por Santa Catarina. Óbvio, não coloquei esses eventos no Rio Grande do Sul. Mas eu acho que eu vou contar um monte de novidades aqui. Esse meu epifania, né? Quando eu comecei a perceber que isso ia se tornar uma coisa comum, foi justamente durante o início da pandemia, em que começaram a aparecer vários sinais. Como eu já tinha estudado coisas que tinham acontecido desde o século XVI, eu vi um padrão nisso tudo. É isso que eu quero falar. São muitas coisas, são várias coisas. Então, vamos por parte. Tá. Primeiro, o evento do Rio Grande do Sul, ele foi precedido por uma chuva igualmente intensa, né, aqui em Santa Catarina. Esse evento tinha as mesmas características que aqueles eventos do passado, que esses. Eu vou conversar sobre isso. Então, eles precisam de uma explicação em comum. As explicações que estão sendo dadas são aquelas tradicionais. Por exemplo, a ideia de que você tem um El Ninho. Bom, nós temos um El Ninho. Um El Ninho fraco, indo para o final. A gente teve um evento de frente estacionária. Bom, a gente tem um evento estacionários muito mais forte que esses. A gente teve... Enfim, nenhuma dessas explicações, nem mesmo o aquecimento global, na minha opinião, são convincentes para explicar esses eventos. E é isso que eu quero entrar. Né? Há muita coisa ainda por ser descoberta na climatologia do sul do Brasil, e eu acho que eu consegui entender alguns padrões. Alguma coisa já está sendo publicada, já foi aceita para publicação, alguma outra coisa ainda vai ser publicada nos próximos dias. Então, eu, nesses meus 40 anos de climatologia aqui do sul do Brasil, eu consegui descobrir algumas coisas interessantes, né? Então, eu sou normalmente apareço no meio de confusão. Por exemplo, o furacão Catarina, 2008, aquela chuva delistada no Vale do Itajaí, que a gente não via nuvens, né? Então, todos esses problemas e o estudo dessas terríveis listadas que sempre me deixou preocupado. O que seriam essas, né? Então, a partir dessas leituras e todo, eu vi uma grande figura, uma figura contínua desses eventos. Sobre o evento do Rio Grande do Sul, a gente tem aí, né, a hipótese, porque esses eventos, como esse, são recorrentes, sempre após o El Niño. Tinha uma época que se questionava se a atmosfera tinha memória. A atmosfera não tem memória. Então é alguma coisa que faz com que, mesmo não tendo El Niño, a gente tenha eventos mais fortes. Então, foi 74 em Tubarão, com 299 pessoas oficialmente mortas, mas provavelmente tenha sido um evento que matou mais ainda. O evento de 84 em Blumenau, o evento de
2017, agora recentemente, né, não era mais El Niño, e nós tivemos uma chuva que chegou a 1.200 milímetros no Vale do Rio Tijuca. Isso foi horrível, né? Só foi diferente desse evento do Rio Grande do Sul em alguns aspectos. Tá? Então, isso pode explicar, mas o que é essa tal de memória, ou rebojo, como alguns gostam de chamar, né? Provavelmente, na minha opinião, é alguma coisa a ver com o solo, a umidade do solo. E uma característica que a gente observou recentemente no Planalto Meridional, de solos que absorvem grande quantidade de água. De certa forma, essa região, o sul do Brasil, deveria ser um deserto ou semideserto. E, na verdade, ele abriga uma floresta ímpar, que é uma floresta ambrófila mista, né? A floresta de araucária. Isso não faz muito sentido. Então, o que me parece é que essa região, que é uma região que tem uma densidade de rios e a água maior do Brasil, né, a região ali do Vale do Rio Iguaçu, parte do Rio Uruguai, e inclusive o litoral também se enquadra nessa questão, pode ser explicada pela existência desse componente que dá uma capacidade muito grande dos solos absorverem a água. Como os fluxos de umidade vêm de norte e como a água é sempre transportada na direção oposta, você tem ali sempre água disponível em forma de umidade para aquela região, produzindo eventos de precipitação. E isso talvez vá também na época do El Niño, quando toda essa região fica com grande quantidade, os seus lençóis freáticos ficam cheios de água. Enfim, é uma possibilidade que deve ser testada. Esse sistema muito singular, eu visitei e ele é muito complexo realmente. Tem a ver com o solo, tem a ver com estruturas de porosidade dentro do solo. É algo que foge da meteorologia ou da hidrologia tradicional, então tem um pouco a ver com hidrogeologia. Mas, enfim, esse é um aspecto interessante. Isso pode explicar esses eventos todos, né? Mas ele também tem uma coisa bastante interessante, algo bem interessante para tirar desses eventos como os que acontecem no Planalto Central, que é o fato da umidade ciclada, ela literalmente ela pode influenciar a estação seguinte e tudo mais. Isso, na verdade, foi uma das principais descobertas da professora Alice. Até o trabalho dela, acho que em 2017, a gente não tinha a menor ideia sobre as chuvas na região sudeste. E a Alice disse, olha, se chover na primavera, a gente tem um verão chuvoso. Isso significa que a água, né, basicamente esse mecanismo, né, de realimentação da água, principalmente em regiões tropicais. E não tem por que não valer para essa região também. Mas isso é mais importante do que parece a princípio. Essa região, a Embrapa, em 2020, lançou um mapa de terras negras, terras que são formadas por um local que tem carbono, mas um carbono fóssil, né? E esse carbono fóssil ele é muito poroso. E essa região do Brasil que tem a maior concentração. Tem outras regiões na Argentina, mas no Brasil, e essa região na Argentina é
basicamente uma bacia, então não consegue fazer essa ciclação. É quase como se você tivesse uma enorme caixa d'água que tivesse vazando água, mas que ao mesmo tempo tivesse alimentando esse sistema, né? É um sistema complexo que pode ser modelado, que pode ser colocado dentro de modelos climáticos globais e hidrológicos e testado para ver a resiliência disso. Chama atenção que esse fenômeno não é conhecido, não é desconhecido da ciência. Existem vários trabalhos que falam sobre a resiliência maior do que o normal desses rios. Um deles é o Rio Jordão, que foi feito um trabalho mostrando que ele consegue resistir mais às enchentes. O próprio nome Jordão remete a João Maria, que foi um dos monges lá do Contestado, que dizia que esse rio era um rio mágico, né? E por conta dessa resiliência. Tem outros trabalhos nessa mesma direção que mostram o contrário. Um deles são vários, na verdade, que é o Rio Uruguai, que passou a ter uma influência muito maior do que tinha a partir da década de 70, com o uso agrícola muito grande dessa região, e o Rio Uruguai passou a ter uma influência maior, em torno de 30%. Isso fez com que a binacional entre Uruguai e Argentina passasse a colocar mais geradores, né? Porque uma usina muito baixa, fio d'água, não tem represa, e passaram a produzir cerca de 30% a mais. Eu não tenho certeza desse número, mas é espantoso. Esse fenômeno aconteceu no rio Taquariantas, esse fenômeno aconteceu no Jacuí, em todas as regiões do Rio Pardo, etc., no rio Itajaí-Mirim. Existem vários trabalhos na hidrologia mostrando isso, como o uso do solo pode reverter em maior quantidade de afluência e menor quantidade de infiltração de água no solo. Bom, aí a gente chega num panorama, né, que o solo é algo muito importante. Nesse momento, eu linkei toda essa situação com algo que foi descoberto na Amazônia no início do século XX, mas que está muito em voga hoje no mundo inteiro, que é chamado de biochar, né, que é o carvão vegetal, mas um carvão vegetal melhorado, é um carvão ativado, que teria sido usado pelos indígenas, né, não dessa forma, para providenciar um solo muito, muito fértil e com grande capacidade de filtração. Então, eu acabei conseguindo, graças à ENGIE, algumas toneladas desse carvão. Ele foi colocado no meu quintal e eu pude colocar um infiltrante de anel, que é um aparelho que verifica a infiltração antes, né? E depois de colocação do biochar, e eu consegui números espantosos. Eu passei de 1 milímetro por hora para 200 milímetros por hora em taxa de infiltração. Do ponto de vista prático, um solo com essa capacidade poderia absorver todas essas cheias. Isso é muito, mas muito melhor do que aqueles solos que existem no Paraná, a Terra Negra de lá, ou mesmo a Terra Preta de Índio. Mas não é só o solo, tá? Quando os pesquisadores franceses começaram a pesquisar a Terra Preta de Índio, eles descobriram que ela era somente uma parte. Na verdade, a gente precisava de uma minhoca, a tal da minhoca mansa, que é nativa da região do Planalto das Guianas. E aí eu fiquei atrás dessa minhoca, mas, para minha felicidade,
eu descobri que o meu solo, depois que apliquei o biochar, está cheio dessas minhocas mansas. Elas fazem um trabalho espetacular no solo, buracos de cerca de 10, 12 metros. Não existia nenhuma minhoca no meu solo antes da aplicação disso. Eu tenho o meu minhocário com minhocas do tipo Califórnia, mas não havia muito poucas dessas minhocas comuns que tem o anel, né, a minhoca. Essa minhoca mansa que apareceu no meu quintal foi uma prova de que, na verdade, é o seguinte, é uma coisa um pouco mais complexa. Óbvio, esse solo, ele se torna, ao longo dos anos, muito fértil, é um processo natural. E existe terra preta de índio lá na Amazônia que tem provavelmente mais de 6.000 anos. E cada ano fica mais fértil. E isso é uma coisa fantástica. Então, obviamente, eu tenho aí uma solução. E aí o pessoal pergunta, mas se o Planalto Catarinense produz o Planalto Meridional produz um efeito de rebojo, se a gente passar aqui, a gente não vai ter chuvas igualmente em outra região? Olha, é possível, por isso que isso tem que ser analisado do ponto de vista científico. Modelado, isso pode ser modelado. Mas eu quero dizer que duas coisas, né? Sobre o sul do Brasil, a gente tem tido eventos dessas enchentes muito fortes, tanto no oeste de Santa Catarina, no sul, no Rio Grande do Sul, no litoral de Santa Catarina, no Planalto Catarinense, mas as regiões, né, de solo negro não têm sido afetadas por esse evento. Isso é bastante esperado, porque a gente sabe que as tempestades, as supercélulas úmidas, que produzem muita precipitação logo, elas são consideravelmente menos severas do que as tempestades secas. Então, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, né, que a gente verificou é que no caso do meio oeste catarinense é uma região que se faz uso de queimadores de superfície para evitar o granizo, né? Eu acho que eu não falei que o granizo é o que liga os eventos lá do passado com os eventos de hoje, né? Então a gente teve aí uma época, tá, por volta de 1850, tá, até hoje, em que esse granizo não tem ficado tão evidente. Agora ele está voltando. Tem vários relatos sobre isso no sul do Brasil. Enfim, então é possível a gente usar técnicas como os queimadores de superfície, e a gente não precisa usar o dedo de prata, porque no mundo inteiro ele é, além de caro, né, ele é um componente que causa tóxico, e existem vários outros possíveis componentes que estão sendo testados no mundo inteiro. Enfim, é possível a gente mitigar esses eventos fazendo com que essa chuva não tenha granizo e que a chuva ela se dê numa área maior. A quantidade de chuva vai ser a mesma, só que vai chover antes, não vai formar essa chuva muito forte próximo das montanhas, como tem acontecido no Rio Grande do Sul. E isso, né, me levou ao início dessa história toda. Que sinais eram esses que apareciam que me alertaram que a gente tinha uma nova mudança? O nome são erosões que acontecem nas montanhas e elas têm forma como se fosse uma vossoroca, uma erosão hídrica muito forte que ocorre exatamente onde a gente tem algum penhasco. Então, numa publicação que eu fiz, foi aceita agora para apresentação no Congresso brasileiro e está escrito também para um congresso internacional e também tem uma publicação que já foi aceita. Eu falo sobre um fenômeno chamado tromba d'água,
que é uma infelicidade muito grande, porque tromba d'água é um tornado em cima de uma água, de um oceano, uma lagoa. Mas existe a tromba d'água, chuva nas cabeceiras, que causa enchente de detritos, enchente de cabeça d'água. Isso era usado frequentemente, é usado frequentemente, mas essa confusão de palavras com significado tão diverso não mostrou às pessoas que realmente existe algo, um fenômeno novo. Esse fenômeno é um que causa essa erosão, e é uma chuva extremamente forte, em cima de uma chuva muito forte, numa região de montanha. Essas chuvas, né, o vento, se a gente tem uma condição de cisalhamento direcional na velocidade do vento, como a gente tem numa supercélula, como a gente tem quando forma linhas de estabilidade, ou simplesmente quando tem uma frente fria, é possível que a gente tenha uma configuração de que a gente tem uma montanha e o vento bata nessa montanha e a tempestade se desloca nessa direção. Então, você tem correntes ascendentes muito fortes aqui que se acoplam às correntes descendentes do rio, e aí a gente tem um outro fenômeno chamado cloudburst, que gera uma concentração de chuva muito forte nessa região da montanha, um rio vertical. Minha opinião é de que esse fenômeno era conhecido por conta da toponomia, né? E ele recebia o nome de toró. Toró, todo mundo sabe, é uma chuva muito forte, mas ela é muito específica, porque ela quer dizer jato vertical de água. Obviamente, isso é uma hipótese que precisa ser testada, mas esse evento é um evento muito, muito difícil de observação. Ele deve existir por minutos, mas eles estão acontecendo de uma maneira mais frequente do que aconteciam. Começaram lá em 2010, mas tem aumentado a frequência de ocorrência deles e praticamente todo o litoral catarinense tem essas erosões. Essas erosões, às vezes, elas pegam e tiram chegam até o solo, mas às vezes somente na vegetação. E sempre deixam riscos na vegetação. Então, no Rio Grande do Sul, na última enchente, naquela de novembro do ano passado, não tinha ocorrido nenhum desses eventos. Eles são fáceis de observar nas imagens de satélite. E aí, eu consegui fazer uma estatística desses eventos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, aparentemente, como a gente consegue ver desde 84, mais ou menos, esses eventos, eles são todos muito recentes em outros locais do mundo. Então, eu encontrei no sul da Índia, encontrei na Indonésia, encontrei nas Filipinas, encontrei na Austrália, toda ali a região da África do Sul, né? Sempre em regiões de montanha. E sempre no meio de chuvas extremamente fortes. No Brasil, no entanto, é muito mais intensos esses eventos. Então, o toró não é uma coisa de agora, ele já acontecia no passado. Nós já tivemos muitos eventos. Na verdade, a minha opinião é que todos os grandes eventos de escorregamento que nós tivemos, inclusive a enchente de 74, 84, etc., todos foram causados não só pela chuva, mas pelos sedimentos causados pelos torós, né? Caraguatatuba, Serra das Araras, os eventos que aconteceram lá na Serra do Rio de Janeiro, tanto aqueles de 2009 quanto esses recentes, todos têm essa assinatura. Às vezes está chega até o relevo, às vezes só a vegetação. Os eventos de São Sebastião e agora nesses eventos do Rio Grande do Sul está aparecendo também essas chuvas muito concentradas
dos quais eu dou o nome de toró. É, enfim, nós temos essas possibilidades aí, tanto queimadores de superfície, quanto a ideia de começar uma campanha, né, para tentar fazer, são geradores, né, reatores de biochar, que processem a vegetação, os restos de vegetação, ou mesmo alga, para dar ao solo brasileiro uma quantidade de carbono maior que ele tem. É um número desejado em torno de 6 quilogramas por metro quadrado. Bom, olha só, se eu colocar 6 quilogramas de por metro quadrado, né, de solo brasileiro com biochar, eu vou estar resolvendo grande parte do problema que a gente tem na atmosfera. Óbvio que isso talvez leve anos para ser feito, mas precisam ter investimentos. Como, por exemplo, aconteceu na energias renováveis. Hoje em dia os painéis solares estão ficando cada dia mais baratos, né? A energia eólica, ela é imbatível, né? Em relação mesmo à hidroelétrica, grandes hidroelétricas. A gente não precisa mais pegar rios. Então, grande parte do que eu defendo é que, na verdade, a ciência, a evolução tecnológica, ela consegue fazer com que a gente, no futuro, pense em não precisar mais tampar nossos rios. Deixe eles para os peixes, deixe eles com as funções que eles têm feito. Represas são coisas muito, muito perigosas. As represas mataram muito, mas muito mais gente do que salvaram no mundo inteiro, pelo mesmo motivo que aqui no Brasil, não sem manutenção, ou eventos muito maiores do que aqueles que foram programados. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essas construções, e pensar que a gente colocar pessoas a pensar esse problema vão ser a gente consegue resolver grande parte desses problemas. Bom, já ficou um vídeo longo de 27 minutos. Eu falei algumas coisas sobre o que eu tenho pensado, soluções, mas isso não vai ser feito sem a gente ter um programa de pesquisa e desenvolvimento baseado naquilo que tem funcionado melhor no mundo inteiro. Existem regiões da Espanha coberta por estufas, né? A Almeria. O mesmo acontece na Holanda, são o Westland. E essas estufas agrícolas, elas têm uma capacidade de produzir alimento o ano inteiro, alimentos sem agrotóxico, etc., com baixa utilização de água, o que são muito importantes porque cada vez mais vai ficar complicado produzir alimentos no mundo inteiro, né? Então, esse é um aspecto fundamental que um programa desses deve investir. Mas, falando sobre essas estufas, esses processos, né, nas duas cidades, teve que ter muita cooperação, tanto entre a academia e as pessoas, os empresários, os inventores, os fornecedores de produtos, para que a coisa funcionasse. Então, se a gente quiser fazer isso, a gente vai ter que pensar que a gente tem que incentivar a indústria a produzir reatores de biochar. O biochar, só para diferenciar do carvão, a temperatura vai a 800 graus e aí ele se torna muito mais poroso do que o carvão normal. Isso, a melhor maneira de fazer isso é com micro-ondas. E aí você tem um subproduto
que você tem um aproveitamento pleno do carvão, produz um carvão muito bom, e você tem um monte de subprodutos que podem ser usados tanto para produzir energia, como química, do ponto de vista de química. Existem diversas coisas que podem ser feitas com esse produto. Então, assim, é uma das opções que a gente tem que desenvolver. No mundo inteiro está sendo feito isso. Existem alguns protótipos mais industriais, mas o que seria necessário mesmo seria algo que pudesse ser levado como um trator, algo assim, que já processasse toda esses restos agrícolas e colocasse no solo. Isso seria o começo. Por quê? Porque a gente também tem as algas. As algas, no caso das algas, é o hidrochar, que tem propriedades semelhantes ao biochar, são muito mais fáceis de serem produzidos, e as algas elas conseguem ser pelo menos 2 ordens de grandeza mais eficientes para capturar carbono que as árvores. Então, é uma coisa de ser um pouco sonhador, mas eu acredito que isso seja possível. Examinar esse nosso verdadeiro paraíso, que é o sul do Brasil, aqui no caso, esse local, que deveria ser deserto. O sul do Brasil deveria ser deserto, e ele não é. Deveria, no mínimo, ser um semideserto. Deveria, no mínimo, ter uma estação anual sem chuva, como outras partes do mundo, como é muito comum, mas não tem. Então, assim, é possível que a gente, estudando essa questão da terra preta do Planalto Meridional e aplicando, a gente possa entender mais sobre o nosso clima. E não esquecendo que os nossos modelos não estão muito bons. É nítido, nesses eventos houve uma boa indicação da chuva, mas a quantidade foi aquém, e a localização dessa chuva não foi muito boa. E um dos motivos é porque a gente não faz medidas, a gente baseia-se, os nossos modelos climáticos, eles são baseados em coisas medidas no hemisfério norte, em campanhas medidas lá. Pesquisadores alemães alertaram que um aspecto das nuvens que está relacionado com granizo é a temperatura menor que a água consegue sobreviver líquida, né? Isso é chamado de supercongelamento. No hemisfério norte, nos modelos, isso é menos 14 graus. Após isso, a água é colocada na forma de gelo e precipita. E aí outros mecanismos. Mas no caso do Brasil, é menos 21, talvez menos 25 graus. Isso talvez explique, ou talvez até no hemisfério sul, mas explique pelo menos no Brasil, por que os nossos modelos não são tão bons e por que tem tanto granizo. Então é preciso ter uma campanha científica com medidas baseada em LiDAR, baseada em voos dentro de nuvens, para a gente entender todos esses processos, para a gente melhorar esses processos. Não dá para a gente continuar dependendo do hemisfério norte. A gente tem que desenvolver modelos que levem em conta a vegetação, todas essas descobertas da professora Alice. Enfim, eu acho que essa é a minha visão do que está acontecendo. Nós temos um grande problema, ele vai se intensificar nos próximos anos, mas a gente tem muitas soluções. Eu falei de 2. Tem mais outras, né, que vocês podem encontrar lá no elclima.com, várias delas. E eu continuo nas minhas pesquisas, tentando entender esse toró, tentando entender esse paraíso no Planalto Central, procurando cooperar com outros cientistas do mundo. E eu chamo você, principalmente jovem, a participar disso, a se interessar por essas áreas. Porque vocês, diferente da gente, eu tenho 58 anos.
Então, eu já passou uma grande parte da minha vida. Eu vou enfrentar alguns problemas, mas vocês vão enfrentar mais. E não é preciso se desesperar nem nada disso. A gente vai encontrar soluções. Então, eu coloquei um abaixo-assinado para tentar sensibilizar a autoridade sobre isso. Estou mandando toda essa documentação aqui para a ministra, que ela me pediu, a ministra Marina Silva, e espero que seja aberto programas eficientes de pesquisa científica e pesquisa e desenvolvimento, não só envolvendo a academia, mas envolvendo as pessoas comuns, as empresas, os inventores, toda. É, porque nós precisamos rapidamente evoluir nesse sentido. Joia? Obrigado.